Pessoal, então vamos continuar com o nosso assunto, que é a unidade 5 do volume 2, a África. Nós não conseguimos fazer o atendimento ao vivo hoje, no dia 29, mas eu vou disponibilizar essa aula para vocês em uma outra plataforma que não é plataforma de aula, é uma plataforma de estudos, mas por meio dessa plataforma a gente consegue conversar muito melhor do que a gente consegue no Positivo On, ok? Então, se vocês tiverem dúvidas, comentários, eu consigo ver por lá. Eu vou explicar para vocês como usa. O colégio já produziu um tutorial para o aluno também sobre essa plataforma, ela é um pouco diferente, mas não tem nada disso de ficar entrando, problemas de conexão de internet, porque você pode acessar a hora que você quiser. Tranquilo? Eu vou disponibilizar então a minha aula para vocês, vou colocar lá os comentários, as sugestões, as atividades que vocês devem fazer em relação à aula e a gente vai conversando, tranquilo? Então vamos lá. Em primeiro lugar, vou expandir aqui a nossa apresentação para ficar melhor. Em primeiro lugar, pessoal, é importante destacar que os estudos históricos sobre a África, eles foram muito marcados pelo olhar dos europeus, sendo que os europeus são os colonizadores, não é isso? A gente sabe que o continente africano é muito associado à escravização de negros que tiveram a sua mão de obra empregada no sistema colonial da América, certo? Então, quando a gente pensa na África, a gente já tem uma série de preconceitos, de conceitos formados por essa marca que a escravidão deixou. Tranquilo? Agora, o que a gente vai perceber é que a África é muito mais do que isso. A gente vai falar sobre algumas culturas em diferentes tempos históricos. A gente vai começar falando, inclusive, sobre esses povos, alguns desses povos na antiguidade, e como esses povos tinham culturas ricas, eram sociedades complexas, ao contrário do que a gente pode pensar se a gente foca somente na dominação europeia. Beleza? Então vamos lá. Eu queria destacar aqui, pessoal, essa primeira imagem que eu coloquei no slide de apresentação, do início da apresentação, dizendo o seguinte: aqui nós temos a representação de um griot. Um griot é um sábio dentre muitas comunidades do continente africano que é responsável pela contação da história daquele povo. Então, ele é o sujeito que aprende com o pai, que aprendeu com o avô, que aprendeu com o bisa, que aprendeu com o tataravô, e assim ele vai passando a história daquela comunidade de geração em geração. Por que eu coloquei essa imagem? Para a gente perder a ideia de que se uma sociedade não tem escrita, aquela sociedade não tem história. E é o caso de muitos povos africanos que não têm um sistema de escrita, mas têm a capacidade de transmitir adiante a história do seu povo e as vivências dessas pessoas ao longo do tempo, certo? Então vamos adiante. Coloquei alguns detalhes aqui sobre o continente africano e uma reflexão, né? A reflexão é a seguinte: nós temos culturas muito ricas, sociedades muito bem organizadas, o que a gente chama de sociedades complexas, e isso vai muito além do que a Europa fala sobre a África. Então, eu destaquei o seguinte: nós temos, né, desde a antiguidade, grandes centros de economia internacional, circulação de conhecimentos e bens de consumo. Nós tínhamos, na verdade, na antiguidade, uma das maiores universidades do mundo localizada na África, que é a Universidade de Sankoré. Vou falar sobre ela depois. Grandes rotas comerciais que eram extremamente importantes, inclusive para a alimentação de alguns mercados na Europa, uma intensa atividade cultural. Nós também vamos ver que existem muitos e muitos povos diferentes entre si, e algumas tecnologias que foram dominadas primeiro na África, antes de serem dominadas em outros locais. Então, tudo isso faz parte da história do continente africano. E outro detalhe importante, pessoal, é que a gente fala muito da África, mas a África é um continente imenso que tem vários países diferentes atualmente. Então, quando a gente fala África, na verdade, nós estamos simplificando muitas coisas. É por isso que a gente precisa melhorar o nosso conhecimento sobre isso. Passando adiante. Pessoal, por que nós estudamos a história da África, né? É importante a gente entender o porquê desse estudo e por que a gente precisa melhorar o nosso entendimento sobre o continente, aqueles povos e aquelas culturas. Em primeiro lugar, é interessante, eu acredito que vocês precisam saber, que existe uma lei que estabelece que a história
dos africanos e dos afrodescendentes do Brasil deve ser estudada nas escolas obrigatoriamente. Parece que no último governo essa lei foi revista, mas ainda assim nós conseguimos perceber o porquê dessa importância. Eu acredito que a essa altura vocês já devem ter percebido, né, pessoal? Porque nós tivemos contato direto com essas culturas por meio do tráfico de escravizados para o Brasil. Então, as culturas africanas, elas contribuíram para a formação da nossa cultura brasileira, ok? E é muito interessante que a gente tenha uma compreensão mais ampla sobre essas culturas para que a gente possa entender também a nossa. E aí eu coloquei uma pergunta. Por que deveríamos entender melhor a história daqueles povos e qual a relevância disso na nossa vivência atual? Para responder essa pergunta, vejamos alguns aspectos dessa história. Então, nós vamos conseguir perceber muitos elementos da nossa cultura atual relacionados, ligados às culturas africanas que estão presentes no Brasil hoje, ok? Então, vamos lá. Então, o que a gente tem que perceber em primeiro lugar, né? A gente começa falando um pouco sobre a antiguidade. A gente sabe que na antiguidade, devido à tecnologia, os meios de comunicação e circulação de pessoas eram mais limitados. Isso não significa dizer que os diferentes locais estavam isolados uns dos outros. A gente pode afirmar que o continente americano estava isolado, sim, porque o homem não tinha desenvolvido tecnologia suficiente para manter um contato intenso, né, entre os continentes europeu, africano e asiático e o continente americano. Então, é aquela ideia, né? A América ainda não tinha sido descoberta. A gente sempre toma cuidado com essa palavra descoberta, porque a descoberta ela é de um ponto de vista específico. Então, a gente sabe que quando a gente usa a palavra descobrimento, nós estamos reproduzindo o ponto de vista dos europeus. Aí você poderia me perguntar se você estivesse aqui. Ué, professora, mas a gente estuda muito mais a história da Europa. Sim, a gente estuda. Mas a gente precisa começar a entender que a nossa história ela não é formada somente por elementos europeus e por isso também a gente estuda a história da África, ok? Então, a África estava isolada da Europa e da Ásia? Não, a África não estava isolada. Ela tinha, como eu disse, né, várias rotas comerciais muito importantes que forneciam diversos produtos tanto para a Europa quanto para a Ásia. Tranquilo? Então, os africanos, eles já se relacionavam com os árabes, né, que ficam ali na região do Oriente Médio, os indianos, que ficam mais a leste na Ásia, e até mesmo os chineses, que a gente chama a região de Extremo Oriente. Então, com isso, esses povos acabavam fazendo o quê? Eles se influenciavam, porque se você conhece uma cultura diferente, você acaba sofrendo a influência dessa cultura, certo? E a gente sabe também que com a expansão ultramarina, né, as grandes viagens, as grandes navegações, os africanos também entraram nesse circuito de comércio internacional inaugurado pelos portugueses. Nós também sabemos que os portugueses foram os primeiros e eles começaram a testar essas viagens mais longas justamente tentando contornar o continente africano, ok? Nós vimos isso também. E aí, pessoal, nós sabemos que, querendo ou não, essas trocas comerciais entre Europa, África e América na Idade Moderna, né? A gente sabe que essas trocas elas vão ter características diferentes na Idade Antiga e na Idade Moderna. O que a gente estudou no 7º ano é a Idade Moderna. Na Idade Moderna, o que marcou as trocas comerciais e culturais com o continente africano? Justamente a escravidão, ok? Passando para o próximo. E aí, pessoal, o que a gente precisa entender? Como eu já falei aqui, a África é um continente gigantesco. Quando a gente fala África, a gente tem que tomar muito cuidado para não ter a impressão de que é uma coisa única, que é uma cultura única. Porque não é. São diversas culturas muito, muito distintas. Então, nós temos diferentes idiomas, diferentes expressões religiosas. Nós sabemos que o norte da África, ele aderiu muito, aqueles povos aderiram ao islamismo, eles se converteram ao islamismo. Já abaixo do Saara, nós não temos tanto essa conversão, ok? Nós temos diferentes organizações políticas, diferentes economias e costumes, certo? E, novamente, eu coloquei aqui para vocês. A forma como a gente percebe a África ela é muito marcada pela historiografia europeia, a escrita da história dos europeus.
Mas é muito importante que a gente tente entender a cultura e a história africana por meio do que aqueles povos falaram sobre si mesmos. Ah, professor, então existe uma historiografia africana? Sim, pessoal, existe, mas ela é muito recente, porque a gente tem que lembrar que até mais ou menos a década de 60 e 70, alguns países africanos ainda eram colonizados por países europeus. Então, eles não tinham essa liberdade nem para organizar a própria história, certo? Tal ponto de vista foi marcado principalmente pelo papel que os povos africanos desempenharam no processo colonizador. Ou seja, pessoal, a escrita da história, a gente já falou isso em sala, ela é muito marcada por aquele que é considerado o vencedor. Nós sabemos que os povos africanos foram subjugados. O que significa isso? Eles foram dominados. Ah, o continente foi completamente dominado? Na Idade Moderna, não. A África ela só foi colonizada no século XIX. Muito cuidado com essa informação, porque senão a gente vai chegar lá no segundo ano do ensino médio achando que a África foi colonizada junto com a América, e não aconteceu, ok? Negros africanos escravizados foram a principal fonte de mão de obra nas colônias europeias americanas. Disso a gente já sabe também. E aí, pessoal, por que, que a gente pode afirmar que a escravidão marcou tanto a história da América? Está aí a resposta. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa mudar o nosso olhar para que toda vez que a gente pense em África, povos africanos, cultura africana, a gente não pense somente na marca da escravidão, certo? Aqui, pessoal, eu coloquei um mapa para vocês terem uma noção da quantidade de culturas diferentes que existem no continente africano, ok? Essas culturas, essas fronteirazinhas, essas linhazinhas, elas não marcam os países atuais da África, ok? Quem fez a divisão geográfica política dos países africanos da atualidade foram os europeus quando eles colonizaram o continente, não foram os próprios africanos. Então, a história da África é tão complicada que nem isso eles puderam fazer por si mesmos. Ah, professor, então se tivessem dois povos inimigos vivendo dentro de um mesmo país criado pelos europeus no século XIX, eles provavelmente entrariam em guerra? Sim. Aí você pode chegar à seguinte conclusão. Ah, então é por isso que existe tanta violência na África? Sim, pessoal, porque os europeus não se importavam com as diferenças culturais e elas são muito, muito grandes, como vocês podem observar. Tranquilo? Então, esse mapa ele delimita as regiões ocupadas por diferentes etnias. E aí eu coloquei para vocês o que são as diferentes etnias. Cada etnia é um grupo com uma cultura própria. Então, ele tem uma língua, ele tem uma religião, ele tem diferentes maneiras de agir e pensar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre culturas e povos da antiguidade, porque pensa bem, a gente estudou a Grécia, a gente estudou Roma, a gente estudou o Egito Antigo, o que mais que nós estudamos na Antiguidade? Nós estudamos outros povos da Ásia e da Europa. Alguns povos da Ásia são os fenícios, os persas, certo? E o que a gente sabe sobre a África fora do Egito? Porque a gente precisa lembrar que o Egito localiza-se no norte da África. Tranquilo? O que a gente não estudou são os povos que ficavam ao sul do Rio Nilo e abaixo do Saara. Tranquilo? Então vamos ver aqui. Ao sul do Rio Nilo ficava a região da Núbia, onde prosperava o reino de Cush. Pessoal, o reino de Cush é muito interessante. Por quê? Porque foi um reino, que sofreu uma influência dos antigos egípcios e eles acabaram adotando alguns costumes. A grande diferença, talvez, seja justamente no biotipo, na aparência dos cuxitas. Os cuxitas são negros. Já os povos do norte da África não necessariamente são negros. Então, se por acaso você ver alguma vez, algum pesquisador, algum historiador falando em algum livro ou revista falando sobre os faraós negros, eles na verdade estão se referindo aos cuxitas. Tranquilo? Onde ficava essa região de Cush? Ela ficava onde hoje é a Nigéria. E já em 1800 a.C. existiam cidades. Então a gente pode falar
né, que na antiguidade os povos africanos eram menos desenvolvidos do que os povos europeus? De jeito nenhum. Até porque esses povos eles tinham técnicas que em alguns outros lugares ainda não haviam sido dominadas, principalmente na metalurgia. Nessa região, né, em torno de 400 a.C., também floresceu a cultura Nok. Essa cultura Nok, pessoal, ela é impressionante pelas esculturas que ela desenvolveu. Eu vou mostrar para vocês já já. No século V, desenvolveu-se onde hoje está a Etiópia, o reino de Ashum, que é um outro grande reino africano, ok? Quando eu falo grande reino, pessoal, são aqueles reinos muito parecidos com os reinos europeus. Não é ali uma sociedade de caçadores-coletores, de nômades, não. São cidades grandes, são sociedades complexas, com divisões sociais, certo? E eles tinham grande intercâmbio comercial e cultural com os chineses e árabes. E eles se tornaram até mesmo uma grande potência, certo? Alguns chamam o reino de Ashum de império. Por quê? O que diferencia o reino de um império? O reino, ele tem um território considerável, com certeza. Ele tem uma organização política, a gente sabe o que é isso. A organização política é aquele sistema, é aquele órgão que administra a sociedade e esse órgão, ele tem as decisões tomadas a partir de um líder ou de um governante. Então, esse governante, ele tem o poder de decisão. Então, se existe uma pessoa tomando a decisão por todos os membros da comunidade, existe poder político, certo? E o reino, o Império de Ashum, ele cresceu bastante e pode mesmo ser comparado a outros grandes impérios da antiguidade. Aqui, pessoal, eu coloquei os grandes impérios, como eu falei para vocês, sociedades mais complexas, que existiram durante a Idade Antiga na África, incluindo o Egito Antigo. O que são essas datas que eu coloquei aí? Pessoal, as datas, né, elas dizem o seguinte, que em cada um desses momentos, desse período, desse intervalo de tempo, nós temos que esse reino estava meio que dominando os outros. Naquele momento, ele tinha a maior influência, a maior importância na sua região. Então, nós temos o Egito Antigo, nós temos Cartago. Cartago era uma colônia fenícia no norte da África e foi uma cidade que acabou exercendo grande influência comercial. E eles chegaram mesmo a se rebelar contra a dominação romana. Nós temos a Núbia, como eu falei para vocês, que é uma região mais ao sul do Rio Nilo, né? Mais ao sul da África também, mais próxima ao Egito. Nós temos o Império do Mali, que eu vou falar para vocês também, que é muito interessante. O Império de Oyo. O Império de Oyo, ele tem um interesse particular para nós brasileiros, porque a cultura iorubá é uma das que mais apareceu aqui no Brasil, dentre as culturas africanas. E temos também o Império de Songhai, que existiu aí, exerceu grande influência já na Idade Moderna, ok? E aí eu coloquei para vocês, as datas referem-se ao período em que os reinos exerceram grande influência em suas respectivas regiões. Como eu falei, pessoal, nós temos as esculturas dos povos africanos, que nós citamos anteriormente. Então, aqui nós temos a cultura Nok, que existiu, se desenvolveu na região próxima à Núbia também. Nós temos a cultura Ifé, a cultura Edo e a cultura Iorubá. Então, cada uma dessas culturas tem um estilo mais ou menos específico de escultura, mas elas têm muitas semelhanças entre si. E como nós já estudamos o Renascimento, a gente sabe identificar o nível de realismo das obras, não é isso? A gente discutiu muito isso no Renascimento. A gente pode considerar que existe aqui uma preocupação grande com o realismo, né? Nós temos aqui uma escultura que consegue representar muito bem as feições humanas. Tranquilo? Continuando sobre os reinos africanos, pessoal, nós temos ainda o reino de Gana, né? O reino de Gana também, ele exerceu grande influência em sua região e ele ficou muito famoso pela riqueza. Por que o reino de Gana era tão famoso? Porque eles dominavam a metalurgia e eles conseguiam explorar bastante ouro. Depois, né, depois de um certo momento ali, por volta do século XI, os ganeses, os membros dessa comunidade, desse reino, eles foram dominados pelos muçulmanos. No século XIII,
nós temos aí o destaque para o Reino do Mali. E outra coisa, o Reino do Mali também era muito rico em minas de ouro. E, pessoal, o Reino do Mali ficou tão famoso, não só na África, naquela época, né? Aquela época que a gente fala que a gente ainda considera um finalzinho da Idade Média, que as histórias sobre o Mansa Musa, né, o rei Kangu Musa, ficaram famosas na Europa inteira. Ele foi considerado o homem mais rico do mundo naquela época devido à quantidade absurda de ouro que ele conseguia extrair da região de Gana. Ele também construiu, né, uma cidade muito, muito bem organizada, muito bonita, que é a cidade de Tombouctou ou Timbuktu. Essa cidade, pessoal, ela era uma cidade caracterizada pela religião islâmica. Então, a foto que eu vou mostrar para vocês aqui da cidade, ela tem uma mesquita. Por quê? Porque o Reino do Mali também acabou sendo influenciado pelo islamismo, certo? Lembra que eu falei para vocês que uma das maiores universidades da época, né, antiguidade não, mais Idade Média, mas eu destaquei com vocês que uma das maiores universidades era a Universidade de Sankoré, e essa universidade ficava justamente no Reino do Mali, e ela tinha uma biblioteca muito, muito grande, com milhares e milhares de registros escritos. Aqui, pessoal, está a foto que eu falei para vocês da cidade de Tombouctou. Isso é uma mesquita, né? Como eu destaquei, por conta da influência da religião islâmica. E aí nós temos, né, essa construção muito bonita, que é considerada um patrimônio cultural da humanidade. E aí, pessoal, lembra também que eu falei sobre a questão da influência da cultura iorubá, que ela era particularmente interessante para nós brasileiros? Pois é por esse motivo. Eu até coloquei uma foto bem recente aqui que prova essa ligação entre brasileiros e povos africanos, principalmente os povos, né, que são associados à região do Oyo ou Iorubá, né? Na verdade, quando eu falo região, não é uma região tanto geográfica, como eu falei para vocês, é aquele grupinho étnico, certo? Então, na região do Golfo da Guiné viviam os Iorubás, grupo étnico que tem importantes comunidades em países como Nigéria, Benin, Togo, Serra Leoa, Brasil e Cuba. Então, muitos Iorubás, pessoal, eles foram traficados para o Brasil, escravizados, obviamente, e essa cultura acabou contribuindo para a formação da própria cultura brasileira. Como é que a gente consegue perceber isso? A gente consegue perceber isso, por exemplo, em algumas religiões e doutrinas religiosas que existem hoje no Brasil e que têm uma ligação com essas culturas. Os iorubás organizaram cidades-estado como Ifé e Oio, que floresceram a partir do século XV. Então, percebe, pessoal, percebe o seguinte, nós temos aqui um império, não um império, né? Porque não vamos chamar de império, porque o território não é tão grande assim. Vamos considerar um reino muito bem estabelecido, que forneceu escravizados para a América, né? Nós sabemos que muitos iorubás vieram para o Brasil traficados, e a gente vai entender por que os próprios povos africanos vendiam prisioneiros escravizados, né? A gente não pode falar que a escravidão na África era igual à escravidão praticada na América, mas a gente precisa perceber que isso é parte do que o Brasil é hoje. Nossa população, né, boa parte da população tem ascendência africana por conta desse tráfico. E com isso nós temos aí vários elementos que permaneceram e que vieram dessas culturas. Tranquilo? Como eu dei o exemplo da religião. E no livro de vocês, a gente tem um exemplo muito interessante também que fala sobre as palavras da língua portuguesa que tem origem africana. Eu coloquei uma foto recente para vocês, uma foto muito interessante dessa escultura. Essa escultura fica na cidade do Rio de Janeiro. E até pouco tempo atrás, acreditava-se que era uma escultura que referia-se à imagem de Zumbi dos Palmares, né? A gente deve saber, eu acredito que a maioria saiba, que Zumbi dos Palmares foi um escravizado que fugiu, né? Que não aceitou a imposição da escravização e organizou um dos maiores quilombos da história do Brasil. E ele virou um símbolo da luta pela liberdade dos escravizados. Acontece que o rei do povo iorubá, que ainda existe, né, um sistema de monarquia entre os iorubás na África, ele viu essa imagem porque alguém postou
E ele percebeu que isso, na verdade, é uma escultura que é uma escultura muito comum, é uma réplica de escultura que é o Iorubá. Não é uma tentativa de retrato de Zumbi dos Palmares, muito pelo contrário, é uma escultura, uma réplica de escultura Iorubá. E aí ele veio ao Brasil e ainda emprestou vários elementos da coleção da cultura dele para montar uma exposição. Então existe essa ligação cultural, pessoal, entre Brasil e povos africanos ainda muito forte. E aí, pessoal, a gente vai começar a falar sobre a escravidão. Não tem como a gente não falar sobre isso, né? A gente só não pode achar que a escravidão resume a história da África, porque eu acho que a essa altura a gente já percebeu que a história da África é muito mais rica do que isso. E aí, o que é a escravidão? A escravidão, pessoal, é quando um ser humano trata o outro como um objeto e esse ser humano escravizado, ele existe em função de realizar as vontades do seu dono, certo? A escravidão ela é muito antiga na humanidade, ela não foi inventada pelos africanos, ela não foi inventada pelos europeus. A gente sabe que existia escravidão em Roma antiga, no Egito antigo, na Grécia antiga, ok? E essa escravidão também existia entre as diferentes culturas africanas. O que acontece, pessoal? Na África, a forma de se criar um escravo, digamos assim, né, de escravizar a pessoa, era a prisão pela guerra. Então, nós temos dois povos inimigos, eles entraram num conflito, os perdedores foram capturados e escravizados. Então, essa era a principal fonte de mão de obra escravizada, certo? Existia também escravidão por dívidas em algumas sociedades, mas ela era menos comum. Acontece, pessoal, que dentro das culturas africanas, a escravidão não era hereditária. Ah, como assim? Se sua mãe era escravizada, se sua mãe se vendeu em escravidão, né? Se ofereceu para trabalhar como escravizada para pagar uma dívida, se você nasce, você não herda a condição de escravizado. Você nasce livre, ok? Isso aconteceu na América? A gente sabe que não. Então, só por aí a gente consegue perceber a diferença. Dentre os povos africanos, a escravidão ela pode ter um limite de tempo e ela morre com a pessoa que era escravizada. A família não herda aquela condição, certo? Era uma prática comum? Era. É igual à escravidão do sistema colonial? Não. Tranquilo? Em muitas sociedades africanas, era algo recorrente. O que é recorrente? Era algo comum, que acontecia com frequência, sendo que os escravos dedicavam-se a diversas atividades, como o cultivo da terra, mineração, trabalho doméstico, dentre outros. Então, dentro das culturas africanas, havia uma escravização que era praticada principalmente em função da captura de prisioneiros de guerra, não era hereditária, ok? E muitas vezes os escravizados, eles eram tratados da mesma forma que uma pessoa livre. Eles não eram tratados como objetos, e sim como uma pessoa submetida à vontade da outra, mas não como um objeto, certo? Então, pessoal, o que a gente precisa entender aqui? Primeiro, a gente entende que existia escravidão na África, mas ela é específica de cada cultura. Numa cultura X, a escravidão não pode ultrapassar o limite de 5 anos. Numa cultura Y, o sujeito pode morrer escravo, depende do tamanho da dívida. Então, cada sociedade, cada cultura vai ter um contexto de escravização específico. Mas tem que lembrar o tempo todo, é importante ressaltar que em nenhuma sociedade africana a escravidão se tornou hereditária. Isso só aconteceu na América. Já a escravidão moderna, que aí sim é a escravidão das colônias, é bem diferente, ok? A escravidão dos reinos e cidades-estado africanas também apresentou características particulares. Neles, muitos escravos trabalhavam ao lado de camponeses e artesãos livres executando as mesmas tarefas. Não era incomum, portanto, que o escravo se integrasse à comunidade dominante. O que eu falei para vocês? Não necessariamente ele era percebido como uma mercadoria, ok? Ele tinha uma condição diferente, ele não era considerado uma pessoa livre, mas ele não tinha a sua humanidade negada. A hereditariedade da condição social de escravo reproduziu em certa medida o sistema escravista nas colônias. Então, como é que o sistema colonial imposto à América pelos europeus, como é que ele se sustentou?
Aí você pode me falar, ele se sustentou pelo tráfico, porque o tempo todo os donos de escravizados, as pessoas que tinham recursos, compravam cativos da África. Mas a escravidão também foi reproduzida entre os próprios escravos, ok? No Brasil, pessoal, as famílias de escravizados, elas existiram, sim, mas elas não foram tão comuns quanto nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. No sul dos Estados Unidos, eles precisavam comprar muito menos da África. Por quê? Porque os próprios donos incentivavam o casamento. Agora pensa, você vai se casar, você é escravizado. Você vai se casar, você vai ter um filho que também será escravizado. Então isso aí é um problema. Mas a hereditariedade garantiu que funcionasse muito bem a escravidão na América? Garantiu. E o tráfico também foi alimentando o tempo todo aí, ao longo de mais de 300 anos de colonização, no caso do Brasil, certo? E aí, pessoal, o que eu coloquei aqui para vocês, né? A escravidão já existia há mais tempo, nós temos um tráfico acontecendo dentro da África, ele não tem as mesmas características do tráfico que saía da África para a América, mas ele já acontecia sim. Com o contínuo aumento da demanda de mão de obra, ou seja, quanto mais o sistema colonial tentava gerar recursos para as metrópoles europeias, de mais trabalhadores eu preciso. Então, eu vou importar os que eu preciso se eu não conseguir que os escravizados formem famílias. Certo? E aí, pessoal, alguém me perguntou durante a live sobre a página 8. É para fazer a página 8 e a página 3. Tranquilo? Como é que nós vamos fazer? O comentário dessas questões eu vou passar para vocês na plataforma que eu vou indicar agora, que é o Classroom, é o Google Classroom. O que você precisa fazer para ter acesso ao Classroom? Você precisa que os seus pais criem um e-mail na plataforma Gmail. Então, criando o Gmail, você consegue acessar tranquilamente. Você precisa usar esse e-mail? Não, você só precisa do endereço. Demora menos de 5 minutos para criar um e-mail. Mas vocês precisam pedir ajuda aos pais de vocês, certo? Então, eu vou comentar com vocês, eu vou colocar lá o comentário das questões no Google Classroom e vou enviar para vocês os detalhes sobre a plataforma. Espero que tenha esclarecido aí. A gente vai poder ter um momento tira dúvidas pelo Classroom também. E até mais!